Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Um desenho produzido por uma criança pode mostrar a concepção que ela tem do espaço. A partir dos desenhos infantis, o professor pode desenvolver um trabalho com a linguagem cartográfica, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Mas como estabelecer um paralelo entre os desenhos das crianças e os mapas? Este é o tema do primeiro programa da série Cartografia na Escola. Para o debate, estão aqui no nosso estúdio a professora da Universidade Estadual de São Paulo e consultora desta série, Rosângela Doim de Almeida. A professora da Universidade Federal Fluminense, Tomoko Ida Paganelli, e o professor da Unicamp, Venceslau Machado de Oliveira Júnior. E ao vivo, direto do Maranhão, o professor Alexandre Fonseca também participa do debate. E eu conto ainda com um convidado muito especial. Você, participe do Salto para o Futuro. Representar através de desenhos o espaço da sala de aula. Foi essa a proposta da professora Giovana Aparecida dos Santos, de uma escola pública de Rio Claro, interior de São Paulo. E tudo começou com uma democrática votação. Veja a reportagem. Então agora nós vamos elencar algumas coisas que são importantes para ter no desenho. O armário, as carteiras, a lousa, a mesa. A proposta da professora Giovana Aparecida dos Santos, da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Luiz Martins Rodrigues Filho, trazia um desafio para os alunos dessa turma de terceira série: desenhar a sala de aula como se ela estivesse sendo vista de cima. O objetivo é que eles tenham, assim, um primeiro contato com um desenho que veja de cima, que seria o aspecto para trabalhar posteriormente o mapa. Depois de escolherem com a professora quais os móveis e objetos da sala de aula que deviam ser desenhados, os alunos começaram o trabalho. Aos poucos, diferentes pontos de vista surgiram no papel. E quem diria, até a nossa equipe foi parar em alguns desenhos. Toda a concentração dos pequenos desenhistas e os olhares atentos demonstram que a tarefa não é das mais simples. Apesar de estarem diariamente na sala de aula, a ideia de produzir um desenho numa perspectiva diferente da habitual requer muita atenção dos alunos. Porque você representar um armário visto de cima, que é uma coisa que eles não veem, é uma coisa mais complicada do que a mesa, que dá para eles olharem e ver o ponto de vista, né, de cima. As dúvidas são principalmente sobre os objetos que podem ou não ser vistos de cima. É menos assim, a luz, paredes, pode desenhar a janela assim, cortina. Então, a luz, se você está vendo de cima, será que você consegue enxergar? Não? Então aí não tem como colocar no desenho. Mas a cortina, a janela, se você consegue enxergar do seu ponto de vista, aí você desenha. O que dá pra gente ver da sala de aula no seu desenho? A lousa, parede, janela, porta, o armário, a porta. Eu estudando, meu colega, aquela ali, minha outra colega e a professora e a Taline, e a professora passando lição assim pra gente copiar. Em seguida, a professora começa a próxima etapa da atividade, a análise dos desenhos. Por meio de detalhes como a quantidade de carteiras, eles comparam as diferentes perspectivas. Pessoal, olhando para esse desenho, nós olhamos para a cadeira e ela está em que posição? Então vamos lá, como é que é, Carol? Assim, tá de frente pra ela. Isso, ficou de frente para ela. E aí ela desenhou, né? Por que você acha que cada um desenha a sala de aula de um jeito? Porque cada um tem o seu desenho. Cada um pode desenhar do jeito que acha. O próximo passo, estou pensando em fazer com eles a maquete da sala de aula, usando sucata, né? Para depois eles estarem fazendo o mapa da sala na projeção em celofane.
Bom, primeiro, obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar pela Rosângela. Gostaria que você fizesse a sua análise em relação à experiência e que falasse também se existe uma etapa anterior a essa proposta, porque o vídeo já parte da proposta, né, de se criar um desenho, se elaborar um desenho com essa perspectiva do alto, né? Mas existe uma etapa anterior? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para participar do programa e dizer que durante essa semana os telespectadores vão ter oportunidade de estar aqui em contato com um grupo de pessoas que trabalha com cartografia para escolares no Brasil. É um grupo que já tem alguns anos, que está funcionando e tem vários trabalhos realizados. Bom, sobre o vídeo, todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, o vídeo apresenta uma forma de trabalhar com a representação do espaço. Existem muitas outras que são igualmente importantes, são igualmente válidas e o professor deve buscar os caminhos que possam satisfazê-lo no sentido de responder às suas necessidades de sala de aula, né, de acordo com a sua realidade. Eu estou fugindo da ideia de etapas. Por quê? Porque os problemas que aparecem dentro da sala de aula com relação a diferentes linguagens que são usadas é que devem nortear o professor no sentido de encontrar soluções, de encontrar possibilidades de trabalho. O trabalho que apareceu nesse vídeo, vamos dizer, está dentro de um conjunto de outras atividades que a professora estava desenvolvendo. Não é o início da etapa e ela escolheu isso nesse momento, né? Mas ela já estava trabalhando com seus alunos desde o início do ano, com uma questão que veio antes relacionada em estudos sociais com história, que é a questão dessas crianças, de onde elas moram, é um bairro novo, de onde elas vieram, a origem das famílias dessas crianças, por onde eles passaram, etc. E nesse momento ela começou a trabalhar com a questão do desenho e o desenho como uma linguagem possível para discutir a introdução da visão, vamos dizer assim, de um mapa cartográfico. Aquelas etapas, ou seja, aquelas etapas surgiram para ela, para outro professor, podem surgir outras etapas. Assim como ela disse ali no final, que a próxima etapa dela seria a construção da maquete. Isso. Ok. Tomoko. Bem, a questão do desenho, na verdade, retomando um pouquinho a questão da fase anterior, eu acho que a criança sempre desenha. Qualquer criança, se você coloca um papel e oferece lápis, caneta e tal, essa experiência que a gente faz muito, né? A criança vai desenhar, porque ela vai desenhar o que ela acha que deve. Pode ser um rabisco, à medida que ela vai crescendo, ela vai ouvindo as historinhas, ela vai desenhando a historinha que ela vai ouvindo, da Rapunzel, entende? Ela vai se desenhando. Então, eu acho que os pais, os professores têm que oferecer no pré-escolar, né, que seria essa fase anterior, e geralmente no pré-escolar acontece muito que dá muita ênfase à questão da arte. Então, a criança tem possibilidade de desenhar, né? Então, com isso, ela vai exercitando essa capacidade de representar graficamente, né, tá, as coisas do mundo. Só o ato de desenhar? O ato de desenhar, quer dizer, primeiro, existe um processo de desenvolvimento gráfico e que os pais, principalmente, né, quer dizer, acompanham mais de perto, mas os professores também podem acompanhar, porque existem teorias, estudos sobre representação gráfica, sobre desenho, que permite você avaliar, entende qual é essa produção que ela está fazendo. Quer dizer, os meus alunos dizem que minha neta é minha cobaia, que eu vou pegando todos os desenhos dela para avaliar, entende como ela está em relação ao desenvolvimento gráfico, né? E essa atividade eu acho que é bastante interessante, porque, na verdade, quer dizer, porque a gente observa pelo vídeo, que apesar das todas as crianças trabalhando na sala de aula, a professora fazer o levantamento que existe na sala de aula e enfatizar que deve ser desenhado do ponto de vista de cima, você vê que pelo desenvolvimento dessa criança, ela vai desenhar a lousa vista de frente, entende? O armário visto de frente, que não está visto de tá. Então, aí depende de todo um processo em que você vai oferecer condições para que ela possa chegar a desenhar todos os objetos vistos de cima, né? Tá então, certo. Quer dizer, é mais ou menos isso que eu poderia falar. Tá certo. Venceslau, por favor, sua análise em relação ao vídeo mostrado. Na verdade, continuando um pouco o que a Tomoko está comentando,
as crianças são inseridas desde muito cedo numa cultura visual das coisas. E elas vão desenhando as coisas a partir de um modo, um ponto de vista que elas vão se acostumando a vê-las. Ao a Giovana propor exatamente essa atividade de olhar de cima, ela está, de alguma forma, solicitando que essas crianças alterem os pontos de vista habituais e construam outras formas de pensar o espaço, que levam a essa criança a se inserirem numa determinada forma de representação do espaço, que é uma tradição importante na nossa cultura ocidental, que é o mapa, que assume o ponto de vista superior, visto de cima. Então, na verdade, o interessante dessa atividade é promover essa aproximação entre desenho, que é normalmente habitual na trajetória da infância, a uma linguagem caracterizada mais no universo social da cultura ocidental. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, é da Edileuza, do Tocantins. Olá, Edileuza. Boa noite, Bárbara. Boa noite, especialistas. Eu sou Edileuza Lopes, orientadora do teleposto da Escola Estadual Professor João Alves Batista, Araguaína, Tocantins. O questionamento é do professor Jair, professor de Geografia desta unidade escolar. Tendo em vista que em nosso município o índice de escolas rurais ser bastante grande e por gerar muita dificuldade no estudo de mapas, como trabalhar a produção de mapas juntamente com as noções cartográficas nessas localidades? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Edileuza, claro, por mais essa participação, e eu conto com você durante essa semana toda, tá bom? Rosângela. Edileuza, eu queria, a sua dúvida é como trabalhar com os mapas, já que os seus alunos são alunos de comunidades rurais e você tem dificuldade de acesso aos mapas geográficos ou cartográficos. Bom, os mapas, como nós conhecemos hoje, é um produto da nossa cultura na época em que nós vivemos, mas antes os mapas eram feitos a partir de outros recursos e outras técnicas, né? Então, acho que no terceiro programa, na quarta-feira, vamos falar sobre cartografia indígena, cartografia dos índios. Eles fazem os mapas a partir daquilo que eles conhecem, desenhando e representando no papel os elementos do espaço onde eles vivem. Você poderia pensar em construir mapas com os seus alunos a partir do desenho, mas levando esses alunos a se aproximarem da linguagem cartográfica, quer dizer, pensar do ponto de vista de cima, que é o ponto de vista que considera o plano do papel e não a linha de horizonte como referência de localização no espaço. Você pode levá-los a criar legendas em que eles vão apresentar no mapa desenhado os elementos que eles observam, né, no espaço, que eles conhecem, e pensar também em estabelecer relações espaciais a partir de determinados referenciais que eles definem no espaço que eles conhecem, que pode ser um rio ou a trajetória do Sol. E aí você pode introduzir os referenciais geográficos, norte, sul, leste, oeste. Acho que por aí. Tá certo. Maria José do Maranhão está aguardando a gente. Olá, Maria José. Olá, sou Maria José Barreto e a pergunta é da cursista do teleposto da unidade escolar Roseana Sarney, Bacabal, Maranhão. Quando se fala em atributos relacionados aos mapas como localização e distância, escala e ponto de vista, isso não atrapalha um pouco a cabeça da criança? Ou ela já tem compreensão do significado de cada um? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Maria José. Você me escutou, né? Outro dia eu fiz aqui um apelo para você voltar a participar por telefone, que você estava participando só por fax. Que bom ouvir você aqui no programa, tá bom? Espero contar, claro, com você essa semana inteira, tá bom? Tomoko. Bem, Maria José, eu acho que você tocou em alguns pontos importantes, de fato, em relação ao mapa. A questão da localização, a criança, desde o momento em que ela, vamos dizer assim, ela nasce, ela está construindo essas noções espaciais, né? Porque ela sabe, por exemplo,
posteriormente ela sabe se ela está dentro da sala, no jardim, se ela está fora, se está dentro. Então, a própria linguagem, pela própria linguagem, ela está utilizando noções de localização, né? Só que essas noções de localização, ela tem, vamos dizer, tem especificidade. Então, uma criança vai usar então, alguns tipos de relações que ela tem domínio na medida que ela vai se realizando. Dentro, fora, vizinho, perto, longe, são termos que ela utiliza porque ela vive essas relações, né? Então, a localização, o processo de localização da criança, ela passa por aquilo que a gente chama de relações topológicas, projetivas, euclidianas, que justamente através das projetivas é que ela vai, ela dá conta, nós chamamos projetiva, mas na verdade são pontos de vistas, entende? Você tem um ponto de vista de frente, atrás, em cima, embaixo. Pelo que eu entendi da pergunta, desculpe te interromper, da Maria José, eu acho que tem aí uma preocupação por parte da Maria José em relação a essas nomenclaturas. Ah, você fala em localização, você fala, se eu não me engano, ela falou em escala, alguma coisa assim. Essas nomenclaturas para criança talvez ainda cause um estranhamento. Eu queria ouvir um pouquinho a Rosângela também em relação a isso. Se isso talvez, a forma como você aborda o assunto com a criança, ainda crianças com aquela idade que a gente viu ali no vídeo. Olha, eu acho que a Tomoko estava indo numa boa direção, falando que a criança tem essas noções, já desde muito pequena ela já desenvolve. Quando a gente diz escala, ponto de vista, localização, distâncias, nós estamos falando com o professor. Quem tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo e o que significa isso é o professor e não a criança. O professor tem que saber para orientar o trabalho que faz com os alunos e interpretar e avaliar esse trabalho. Eu acho que é isso. Então não é o professor chegar para os meninos e falar, bom gente, hoje nós vamos aprender escala. Não é isso. O professor tem que saber quando ele está trabalhando com escala. Tá certo. Michele aqui do Rio de Janeiro está aguardando. Oi, Michele. Boa noite. Sou a cursista Michele, do Instituto de Educação, falo no Teleposto CEPAC de São João de Meriti, com a orientadora Nazaré e os alunos do Instituto. Que estratégias e recursos pedagógicos poderemos utilizar para despertar no aluno o interesse pela leitura de mapas? A leitura correta deve ser feita com o mapa pendurado na parede ou em cima de uma mesa. Obrigada e boa noite. Obrigada, Michele, por essa participação do programa de hoje e eu espero ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Venceslau, ainda existe essa questão de se ver mapa, abrir mapa na sala de aula e ter essa obrigatoriedade de fazer essa leitura? Ainda é uma prática comum na escola? Olha, com certeza existe essa prática e me parece que essa preocupação que ela levanta é interessante, principalmente vinculado ao fato de que quando se começou a propor muitas vezes que não se utilizasse mapas exclusivamente murais, ou seja, pendurados na parede, é porque o norte ficava para cima. E dava-se sempre uma ideia de que havia uma posição da esfera com relação ao espaço. Quando se pensa em colocar os mapas no chão, é exatamente para que se possa girar o mapa, se possa construir o para cima, tanto com o sul quanto com o norte, talvez com o leste, talvez com o oeste, enfim, que o mapa seja visto como uma representação que codificou o norte para cima, mas que é interessante que se faça exercícios tanto com os mapas murais, na condição convencional que se coloca os mapas, quanto se trabalhe principalmente, inicialmente, com outras posições variáveis. De preferência que se pegue mapas mais antigos, como, por exemplo, mapas árabes, em que o sul é que está voltado para a parte de cima da folha. Ok, a gente tem perguntas com a Mônica, né, Mônica? Tem o fax da Tânia Colodete, do Teleposto Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Quais as dicas para os alunos transferirem o que vem do trajeto de casa para a escola através do desenho? Temos experiência de que muitos possuem dificuldade de registrarem o visual, optando somente pela fala. A Tânia voltou a participar com a gente, né, Tânia? Que bom que você voltou, você estava sumida. E a gente gostou muito de saber que vocês reativaram aí as atividades no Teleposto, tá bom? Bom te ouvir, bom te saber que você mandou perguntas para a gente. Rosângela. Bom,
desenho e fala são linguagens. Então, se a necessidade inicial de falar é de falar sobre por onde eu vou, por onde eu passo, o que eu vejo, onde as coisas estão, de que tamanho elas são, o que está à direita disso ou daquilo, o que está atrás, na frente, o que vem antes, o que vem depois, né? Eu estou falando, mas eu estou usando relações espaciais. Depois eu posso desenhar. Talvez uma dificuldade inicial, não só das crianças, mas das pessoas, quando tem que fazer um desenho, quando perguntam onde é tal lugar e eu vou desenhar, é estabelecer um ponto de referência. Então, talvez um começo possa ser este, né? Discutir com a turma qual é o nosso ponto de referência comum. É a escola ou é alguma outra construção, uma praça? E a partir daí passar para o papel onde estão os outros elementos e começar a fazer um desenho. E falar também sobre esse desenho de novo, e fazer um outro, e falar sobre esse outro de novo. E assim, o desenho e a fala são linguagens que têm que se relacionar, estão relacionadas, né? Então, não é ou o desenho ou a fala. Ok, Rosiméria aqui do Rio de Janeiro, aguarda. Oi, Rosiméria. Boa noite. Eu sou supervisora do Teleposto Polo de Maricá. O texto de apoio à série alerta-nos para o fato de que a influência de estudos relativos à produção do desenho infantil pode levar os professores a verem de modo inadequado os desenhos das crianças como produções a serem melhoradas ou até incorretas. Partindo dessa afirmação, como o professor deve ver e trabalhar os desenhos produzidos pelos alunos da educação infantil, as chamadas garatujas? Obrigada. Obrigada a você, Rosiméria, por essa participação. E Tomuco. Bem, vou começar pelo final. As garatujas mostram que a criança está tentando expressar, né? Quer dizer, você pode acompanhar as garatujas, daqui a pouco a criança está desenhando um círculo, um quadrado, né? Então, faz parte do próprio desenvolvimento da criança, né? Primeiro a garatuja, então tem todas umas fases que já foram analisadas em várias obras também, e que você pode acompanhar com os seus alunos de pré-escolar até o fundamental, o próprio desenvolvimento, como ela vai colocando no desenho. Agora, a outra questão que você coloca, que é como ler essas produções, entende? A gente, na verdade, para a leitura dos desenhos, que elas não são erradas, né? É necessário que o professor saiba ler os desenhos, assim como o professor saiba, os alunos saibam ler o mapa. Então, nessas leituras, justamente por isso, quando a gente fala sobre relações espaciais, nos desenhos das crianças aparecem as relações espaciais. O professor tem que saber quais relações espaciais que a criança está expressando nesse desenho, né? Essa é uma forma, existe toda a teoria piagetiana, dá o instrumental para você ler, entende, que tipo de relações espaciais, por exemplo, no caso dos desenhos que fizeram no primeiro vídeo, entende, eu posso analisar que tem relações tipos topológicos, projetivas, que é o ponto de vista, e euclidianas, que é o quadrado, o retângulo. E também analisar o que ela está representando. Tá certo. Né? Ok, depois do intervalo, vamos descobrir como uma maquete pode ajudar no trabalho com os conteúdos de cartografia. Salto para o futuro, volta já. No primeiro bloco do programa, vimos uma reportagem que mostrava o trabalho com a cartografia a partir de desenhos que representavam o espaço da sala de aula. Na atividade que vamos acompanhar agora, também realizada numa escola de Rio Claro, em São Paulo, os desenhos deram lugar às maquetes. Mas para que servem as maquetes? Para ter uma forma organizada de se olhar algum objeto ou recipiente de uma maneira mais completa. Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antônio Maria Marrotti. Aqui acompanhamos o trabalho com a linguagem cartográfica na construção de maquetes. Um trabalho com objetivos bem traçados pela professora. O que eu quero trabalhar com eles é que eles percebam a localização, a perspectiva e a noção de escala, que foi uma dificuldade que eu observei nos trabalhos anteriores deles, quando eles fizeram a representação do trajeto casa-escola.
E esses trabalhos trouxeram um desafio: representar o trajeto numa outra perspectiva. Na hora de pôr no papel o caminho que fazem todos os dias de casa até a escola, surgiu uma dificuldade. Como desenhar casas, prédios e outras construções como se estivessem sendo vistas de cima? Aí surgiu a ideia de montar uma maquete da sala de aula. E surgiram também muitas descobertas. A ideia é que eles descobrissem, por exemplo, que essas coisas têm formas e vistas de cima elas tomam outras formas. O primeiro passo, claro, foi começar a construir a maquete. Utilizando materiais como papelão e caixas de fósforos, os alunos deviam reproduzir o ambiente da sala de aula. Mas antes, era preciso resolver um pequeno problema. Vocês estão contando o número de carteiras e não tem para todo mundo. Podem ficar tranquilos, vai ter. Vocês vão descobrir por que vai ter. A saída foi experimentar formas para que o número de caixas disponíveis fosse suficiente para representar as carteiras da sala de aula. E logo depois, alguns grupos começaram a propor soluções. O que aconteceu na caixa de vocês? O problema era a falta de espaço na caixa. Então pensamos que dava para cortar a caixa em duas metades para sobrar mais espaço dentro dela. Quando as maquetes ficaram prontas, noções como localização puderam ser exploradas. Neste grupo, por exemplo, a professora perguntou se o aluno Bruno poderia apontar o lugar em que ele senta. Depois, Mônica perguntou aos outros componentes da equipe se a carteira do colega ficava na parte de trás ou na parte da frente da sala de aula. Para facilitar, um pincel foi colocado no centro da maquete. Aonde é o seu lugar, Bruno? Aonde você estaria? No meio? Pois não é. À frente ou atrás? No meio mesmo? A etapa da planificação veio logo em seguida. Numa folha de papel celofane transparente colocada sobre a maquete, os alunos desenharam os objetos da sala de aula numa perspectiva diferente daquela que estavam habituados. E para chegar no mapa é o ponto de vista de cima, é chapado, é o plano. Eu acho que com a maquete vai ser possível eles perceberem isso. Também fez parte da aula comparar o desenho feito no papel celofane a um outro, feito alguns dias antes. E nesse momento, os alunos puderam perceber como a localização e a perspectiva são importantes nas representações espaciais. O que a gente fez a primeira vez foi um trajeto que eles fizeram aqui na sala de aula. O segundo trajeto, eles tiveram que sentar em duplas e discutirem o que eles estavam vendo no trajeto do colega. Olha, eu não estou entendendo isso daqui, eu não vou conseguir sair da sua casa e chegar na escola. Essa troca de informação, a linguagem deles, às vezes é muito mais importante do que a minha. Bom, Rosângela, eu gostaria que você comentasse essa atividade que acabamos de mostrar e principalmente essa última fala da professora, que ela diz da importância dessa troca. Você comenta isso no boletim, no texto que consta do boletim hoje, da importância de fazer a comparação, trocar de repente com outro colega, né, o trabalho que ele fez e um comparar o trabalho do outro. Agora, essa comparação, essa análise do colega, tem que ter uma mediação do professor ou ela é livre? Como é que funciona isso? Não, aí o papel do professor é fundamental, né? Porque o professor é que vai trazer uma discussão, uma problematização com os alunos a respeito daquilo que eles fizeram no desenho, no caso, primeiro, ela mostrou no final, né? A maquete e a projeção sobre o papel celofane sobre a maquete, né? O que eu queria falar para os professores é que essa é uma sugestão de um caminho que o professor pode seguir para chegar no mapa. Existem outros caminhos, tá? Por exemplo, no último programa, com a fotografia aérea, é um outro caminho que pula a maquete. Eu acho que pode pular a maquete, ou não, né? O mapa é uma linguagem mais codificada, né? Então, o domínio dessa linguagem não é fácil para qualquer pessoa que queira entender o mapa. O trabalho que ela fez está levando os alunos a uma aproximação através da maquete, do mapa, do desenho que eles fizeram e do papel celofane, da projeção, vamos dizer assim, aquilo que faz parte do mapa, o que é o ponto de vista, a redução dos objetos, né, a localização dos objetos.
Então, o mapa é uma linguagem que tem que ser aprendida na escola. E daí a mediação do professor é fundamental. Ou seja, o que a gente viu ali no vídeo são, as crianças estão trabalhando a partir de desenhos, mas já estão discutindo elementos de um mapa, da cartografia. Já, e isso eu acho que é importante também que fica claro para os professores, que é um contínuo de trabalho. Quer dizer, entre as diferentes atividades, entre as diferentes atividades e temas que os professores desenvolvem, a questão do uso do mapa e das relações do mapa com outras linguagens vai aparecendo, né, vai surgindo, né, nessa dinâmica que vai acontecendo na sala de aula. A visão de que uma coisa tem que vir antes da outra, eu acho que ela não é desejável. Ok, a gente tem perguntas com a Mônica, não é isso, Mônica? Eu tenho um e-mail da Ciseni Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Nas séries iniciais, as crianças não têm noção de espaço gráfico. Percebemos que os desenhos não são distribuídos no espaço disponível. Existe alguma relação com a personalidade ou é próprio da idade da criança? Tomoco? Bem, eu acho que a criança ela tem uma noção do espaço gráfico. Ela vai se apropriando desse espaço, né? Vai conquistando esse espaço, da forma de desenhar, entende? De utilizar mais a parte de cima, mais a parte de baixo, entende? Mas ela vai conquistando esse espaço do papel também, né? Para desenhar. Agora, essa relação entre o desenho, né? Quer dizer, o espaço gráfico e que ela levanta personalidade, a gente observa em alguns desenhos, né? Você pode observar que, às vezes, uma criança muito tímida desenha, ou faz um desenho menor, né? Ou se representa, né? Dentro de um desenho de um grupo, mais no cantinho. Então, uma criança mais expansiva, ela se enfeita, né? Desenha maior. Eu acho que os psicólogos analisam, né? Quer dizer, nós temos uma atividade que a gente faz sobre a turma, em que a pessoa se desenha, menos o adulto, não só a criança. E aí você pode notar qual o espaço que a criança e o adulto se apropria para dizer, olha, esse aqui é meu espaço nessa folha. Né? Eu acho que isso é um dado que a professora tem que observar. Né? Ok, Andréia de Roraima, aguarda. Olá, Andréia. Falo do teleposto da Coordenação de Educação à Distância de Boa Vista, Roraima, e a pergunta é a seguinte: como voltar a atenção da criança desenhista para a cartografia, sendo que esta só tem interesses em desenhar seres virtuais ou super-heróis da TV? Boa noite a todos e obrigada. Obrigada, Andréia, por essa participação, e é claro que eu conto com você essa semana nessa série, tá bom? Venceslau, temos aí um cartunista e um chargista, talvez. Pois é. Na verdade é o seguinte, me parece que é uma questão muito interessante, porque o programa está voltado para pensar a cartografia, que é uma linguagem desenvolvida para representar a Terra, esse planeta. Quando ela coloca uma questão dessas, que são seres extraterrestres, quer dizer, me parece que ela acaba criando uma possibilidade de desenvolvimento ou de pensar essa linguagem criada para a Terra, desenhando outros planetas, outros mundos, levando em consideração, na verdade, não o que vai representar como real, mas as características do mapa. Ou seja, se o menino, por exemplo, coloca proporcionalmente, ou seja, se utiliza da relação entre todo e a parte, para colocar os seres extraterrestres. Se ele distribui as coisas no papel, e se ele encontra a relação de localização entre um ser e outro. Sempre me lembra, quando fala dos seres extraterrestres, o Calvin, a história em quadrinho, que na verdade ele também representava, e é sempre a escola, e a professora é um ser extraterrestre. E na verdade isso me parece a possibilidade de criar todo um universo, né, imaginário, se utilizando da linguagem cartográfica, porque na verdade ela não é alguma coisa voltada para representar só a Terra, apesar de ter sido desenvolvida e ampliada com esse objetivo. E aí tem a ver, como dizia Tomoco, com a personalidade. É assim que ele encara o mundo em que ele está inserido. Certamente. Né? Então, se ele via a professora como um extraterrestre, é assim que ele encara aquela situação. Né? Exatamente. Isso. Ok. A Saeli, do Tocantins, aguarda. Olá.
Oi, boa noite. Meu nome é Faeli, eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto do Centro Estadual de Educação La Salle, de Augustinópolis, Tocantins. Eu gostaria de saber como auxiliar o trabalho dos professores para que não se restrinja simplesmente ao trabalho com mapas convencionais, como aqueles que mostram a divisão política administrativa do Brasil e os outros tipos de mapas que existem, sendo que o objetivo da alfabetização cartográfica é desenvolver a capacidade de leitura para que, a partir dela, o aluno seja capaz de extrair dados relevantes daquilo que procura e formular hipóteses reais com as informações de que dispõe no mapa. Obrigada. Obrigada, Saeli. Obrigada por essa participação. Espero ouvir você mais vezes aqui, tá bom? Venceslau. Na verdade, me parece que a Saeli já encontrou algumas respostas, né? Ela desenvolveu mesmo já respostas para as questões que ela mesma coloca. O que me vem agora com a pergunta dela é que, de fato, há tipos de mapa que são muito comuns e que representam, então, um determinado tipo de realidade. O que se deveria fazer, então, é tentar ver se encontra temas mais próximos da realidade dos alunos ou de interesse dos alunos para que se mapeie esses temas. Vamos supor, as árvores que existem no bairro onde ele mora. Então eles têm que pegar uma planta do bairro e sair para a rua localizando nas esquinas ou no meio das calçadas ou mesmo nos quintais, se conseguir entrar nas casas, onde existem árvores. E eles vão então localizar num determinado lugar aquilo ali, fugindo um pouco do uso exclusivo dessas representações exclusivas do político, do físico. Venceslau, a pergunta da Saeli me fez lembrar assim, uma prática que muito comum, que eu inclusive vivenciei na escola, que era você fazer mapas, ou colorir os mapas dos rios, né, de determinada região, da Amazônia, você tinha que decorar aquilo, você tinha que colorir o determinado rio. Quer dizer, estamos falando, pelo que você nos traz, pelo que vocês nos trazem, de uma outra prática, né? Você está dizendo essa aproximação com a realidade, né? Você não que vá se esquecer dessa outra realidade que faz parte do país, mas é uma outra concepção de trabalho da cartografia, né? Porque o que se pensava antigamente, lá vem a aula de cartografia, vou ter que colorir aquele mapa com verdinho do rio tal, né? É Sim. isso? Na verdade, é uma concepção de aprendizagem. Num primeiro momento, você tinha a crença de que, ao fazer e repetir, como as cópias, você não só de textos como de mapas, se fixava. Memorização direta. Outra coisa, e hoje não se trabalha mais com essa ideia, mas na verdade é que você, utilizando determinado tipo de representação gráfica ou cartográfica, para entender o lugar onde você vive, é que você vai se tornando um maior conhecedor e um melhor conhecedor daquele mapa ou daquela linguagem que você está utilizando. Mas não só do mapa, mas da realidade na qual se insere esse mapa. Ou seja, você está utilizando a linguagem cartográfica para entender o mundo e não propriamente a linguagem cartográfica para entender a própria linguagem cartográfica. É isso que, na verdade, alterou significativamente. Tá certo. A gente tem perguntas com a Mônica. E a pergunta é da Suênia, de Itajaí, em Santa Catarina. Desenhar a planta baixa da casa de um aluno, por exemplo, na escala 1/50, sendo vista de cima, não seria uma boa dinâmica para ser desenvolvida nas séries iniciais? O que você acha, Rosângela? Se na classe da professora isso for importante e bom, pode ser. Não, que eu acho que a pergunta dela me sugere a ideia assim, os professores têm uma preocupação muito grande, qual é a melhor atividade para fazer com os meus alunos para que eles entendam um mapa, ou para que eles aprendam a respeito disso. É uma questão importante, fundamental, mas ela não é descolada daquilo que acontece normalmente dentro da sala de aula e que vem das necessidades e dos questionamentos que os alunos trazem, né? Então, se eles têm como uma necessidade, ou se eles querem fazer a planta da casa deles, muito bem, eles podem fazer. Agora, eu queria dizer assim, a escala 1/50, 1/10, 1/100, está levando em conta uma relação matemática, né?
Bom, se o aluno é capaz de entender o que significa essa relação matemática, muito bem. Se ela não precisa ser necessariamente exigida, imposta, né? Talvez trabalhando com o professor de matemática possa ser uma boa ideia. Ok, nós vamos ouvir o professor Alexandre Fonseca, direto do Maranhão. Olá, professor. Boa noite. Boa noite, professora Tomoko, e boa noite, professora Rosângela, com quem eu tive a honra de participar do colóquio de cartografia em Maringá, no Paraná. A minha pergunta está centrada, professores, a criança desenha para se divertir, segundo Luquete. Como professor de geografia deve tirar proveito desse desenho ingênuo ou até às vezes para construir melhor as questões relacionadas à cartografia? Professora Tomoko, fique à vontade. Porque, na verdade, o desenho é já o início da cartografia. A gente pode fazer uma diferença, entre, acho que nos colóquios ficou bem evidente, que entre as representações gráficas e cartográficas, né? Porque as representações gráficas são os desenhos, então qualquer tipo de desenho é uma representação gráfica. A cartográfica, ela é uma geométrica matematizada. Então, o professor de geografia, na medida que ela vai dar, por exemplo, ele pede para desenhar, fazer um desenho de um país, né? Quer dizer, vamos pegar a experiência do Piaget, que ele foi analisar justamente o desenvolvimento das representações gráficas, pedindo para os filhos que desenhassem um país. E as crianças os filhos dele foram desenhando os países imaginários até chegar à Suíça, né? Então, no próprio desenvolvimento da criança, ela vai aproximando o desenho, que pode ser um desenho imaginário, vai se aproximando no seu desenvolvimento à realidade, né? Então, eu acho que o professor de geografia tem que oferecer, entende, condições para que o aluno possa fazer essa passagem, né, do desenho, que pode ser virtual, pode ser imaginário, tá? E aproximando da cartografia, porque a cartografia é uma ciência concebida. A gente faz uma separação entre o vivido, né, que você vai representar, e a cartografia, que é sistematizada e que chega ao mapa, né? Quer dizer, mas não abandonamos toda uma representação do vivido, como, por exemplo, a Amélia, né, do Amazonas, ela faz os desenhos dos guias, né, do Rio Amazonas. Eu fiz agora os desenhos dos carteiros, né? Quer dizer, e esses desenhos dos carteiros, numa pesquisa, aproximam a planta, né? Então, o professor pode utilizar, entende, da experiência de das crianças, dos alunos, dos profissionais, e analisar como ele pode encaminhar, entende, esse processo do desenho, né, da representação gráfica à representação cartográfica, que tem certos códigos para ser obedecidos. Ok, Adelina de Goiás, olá. Oi, boa noite. Sou a professora Adelina, da Escola Conveniada Evangélica Betel. Estou falando do Teleposto de Iporá e gostaria da seguinte informação. Como trabalhar a grafia do mapa com alunos nas séries iniciais? Boa noite, obrigada. Obrigada a você, Adelina, e eu conto com você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Eu e o Marcos. Venceslau? Eu tenho a impressão que essa questão seria melhor respondida pela Rosângela, que fez um trabalho de pesquisa sobre isso. Então, eu passaria a palavra. Fique à vontade, Rosângela. A grafia do mapa nas séries iniciais, acho que nós estamos falando disso o tempo inteiro. Mas eu vou tentar ajudar você um pouco a discutir o que é grafia do mapa, né? Veja bem, as crianças, todos nós conhecemos mapas, todos nós temos ideias sobre o que é um mapa, já vimos um mapa. As crianças provavelmente devem ter visto. Aparece, pelo menos na previsão do tempo, na televisão, o mapa do Brasil com a chuva, enfim, eles sabem o que é isso. A grafia do mapa, se você pensar nisso como as possibilidades das crianças entenderem o mapa e lerem mapas, naquilo que eles são capazes de entender, e produzirem mapas da maneira como eles são capazes de produzir,
e comparar esse mapa que eles produzem com outros mapas impressos em livros, em atas, etc., eu acho que é um caminho interessante para você trabalhar com seus alunos. Okay. É só um detalhezinho assim. Nós estamos trabalhando com uma professora lá em Rio Claro e ela estava desenvolvendo um trabalho com desenho do trajeto casa-escola. E um grupo estava sem saber como desenhar uma ponte. O que eles fizeram? Não tiveram dúvida, foram no Atlas de Rio Claro abrir e procurar colar no Atlas. Como é que é ponte? Aí, bom, eles já dominam muito bem o mapa, assim como um desenho. Ok. Bom, hora de fazer uma pausa rápida, e no próximo bloco os nossos convidados destacam os principais pontos do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo como os desenhos feitos pelas crianças podem ser explorados no trabalho com a linguagem cartográfica. E a partir de agora, os nossos convidados fazem as suas considerações finais. Eu quero começar pela Rosângela, quais são os seus destaques sobre o que discutimos hoje aqui? Bom, eu queria deixar com os professores, retomando a primeira coisa que eu falei. Todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, no trabalho com a cartografia, se nós nos prendermos muito ao mapa em si, aquilo que existe uma sequência, que existe uma atividade atrelada à outra, que a criança não é capaz de entender isto se ela não tiver feito aquilo, nós vamos engessar completamente as possibilidades de trabalho em sala de aula. Cartografia, mapa, desenho, e nós vamos ver depois imagens de satélite, fotografias aéreas, a linguagem da cartografia em diferentes culturas, no caso a cartografia indígena, são linguagens. Linguagens são criações humanas, né? A linguagem é um apanágio do homem, né? Então, se a gente olhar para isso como uma linguagem e como possibilidade de aprender e de conhecer, se relacionar com o mundo, a gente vai saber como lidar melhor com a cartografia, com os mapas, com tudo isso. Ok, Tomoko. Eu quero ressaltar, eu acho que três coisas. Primeiro, acho que quando a professora levantou a questão da localização e a criança respondeu no meio, eu estou no meio. Na verdade, o meio significa que ela está utilizando um tipo de relação topológica, porque ela poderia usar outro tipo de relação, direita e esquerda, eu estou à direita e à esquerda. Ou então eu estou a tantos passos, entende, da porta, tantos passos. Você está se referindo ao segundo vídeo, né? São todas formas de localização. Então a localização permite que você use determinado tipo de relações e que a criança vai dominando, né, no seu desenvolvimento. Um outro aspecto que eu queria ressaltar, que a Joana já pegou, que na verdade o ponto de vista é que permite a criança fazer a descentração, descentração física, né, e descentração social. Eu estou vendo do meu ponto de vista, ele está vendo do seu ponto de vista, então isso é importante não só para a cartografia, mas também do ponto de vista social. E o terceiro, que parece que foi salientado também, né, que ela falando que o grupo discutiu, não concordou, não pôde entender o mapa, então quer dizer, isso é o momento em que pode se criar uma legenda coletiva, os símbolos coletivos, a legenda do mapa, com a participação do aluno. O aluno vai criar uma legenda para ler um mapa que pode ser individual ou coletivo. Então, acho que são os três aspectos importantes, né? Quer dizer, eu acho que a escala foi mencionada, então a gente deixa para outra ocasião. Tá bom, obrigada, Tomoko. Venceslau. Na verdade, o que eu gostaria de salientar como ponto final é que se o professor conseguir levar o aluno a partir de uma representação que é subjetiva inicial, a fazer discussões com outros alunos ou com a classe inteira, de modo a ir se deslocando de uma representação exclusivamente subjetiva e entendida apenas por ele, por uma representação que seja compreensível por todos, de modo a, então, permitir que esse desenho, por exemplo, de casa para a escola ou o desenho da sala, possa ser entendido por pessoas que, inclusive, não convivem com aquela realidade que ele representou, que essa é a função essencial da linguagem, ou seja, presentificar alguma coisa que não está existindo ali no lugar onde a gente está. Seria a função da linguagem cartográfica também, apresentar o lugar que não está presente.
Venceslau, a gente ainda tem um tempinho. A Rosângela fala no boletim da importância de outros registros, como, por exemplo, escrever, né? Fazer relatos daquilo que ela vivenciou. Como é que você vê essa questão? Bom, eu vejo como uma questão... E que outros registros seriam esses? Perdão, desculpa te interromper. Que outros registros... Na verdade, me parece que no que a Rosângela coloca é que os outros registros podem ser feitos em outras linguagens. Criação de narrativas. Vamos supor, eu tenho um mapa e peço para que o aluno, olhando aquele mapa, crie uma história. Coloque vida naquele mapa, coloque pessoas existindo ali. Por exemplo, aproximando do rio, se distanciando do rio, se aproximando da rua, se distanciando da rua. Escreva. E depois faça um desenho, depois escreva outro texto e assim sucessivamente. Registros, né? Tá bom. Diversas linguagens. Obrigada, Venceslau. Bom, chegamos ao final do primeiro programa da série Cartografia na Escola. Eu quero agradecer as presenças da Rosângela Doim de Almeida, professora da Universidade Estadual de São Paulo e consultora desta série, da Tomoko e Ida Paganelli, professora da Universidade Federal Fluminense, e do Venceslau Machado de Oliveira Júnior, professor da Unicamp. Eu agradeço também ao professor Alexandre Fonseca, que participou do programa direto do Maranhão. Bom, professor, visite o site do Salto para o Futuro na internet. Lá você encontra os textos dos boletins, o cronograma de exibição das séries e ainda pode nos enviar os relatos das experiências bem-sucedidas na sua escola. O endereço é www.tvebrasil.com.br/salto. No programa de amanhã vamos discutir o trabalho com as noções cartográficas. Não deixe de ver e de participar. A gente se vê.